Já sentiu que alguém sabia mais do que deixava transparecer? Como se, enquanto você se justificava, uma presença silenciosa observava tudo e sorria por dentro. E se eu te dissesse que o jogo que tentaram jogar com você já estava perdido desde o começo? Só eles não sabiam. Algumas pessoas acham que estão no controle, fazem alianças nas sombras, espalham mentiras como verdades e se acham espertas por manipular os outros. Mas existe algo que elas nunca entenderam. Quem é escolhido não joga o jogo, ele escreve as regras. E hoje vamos revelar por que certos rostos agora estão vermelhos de vergonha por terem descoberto tarde demais o que você sempre soube. Você vai entender com clareza espiritual como o discernimento, o silêncio estratégico, a paciência ativa e o autoconhecimento profundo foram suas maiores armas. Meu nome é Hélio Venturani, sou um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E este vídeo não é apenas uma conversa, menos é uma revelação para fortalecer nossa missão. Se inscreva agora no canal e caminhe com a gente nessa jornada de sabedoria que o mundo não está preparado para ouvir. Não é todo mundo que entende o silêncio do escolhido. Muitos olham e pensam que esse silêncio é medo, covardia ou até confusão. Mas quem caminha com discernimento sabe que calar nem sempre é se omitir. Às vezes, é deixar que o outro entregue tudo enquanto você observa. E observar é a arte que só os maduros espiritualmente dominam. Enquanto muitos falam demais e se revelam no excesso, o escolhido se revela no controle. Ele ouve mais do que fala, entende mais do que demonstra e age com precisão, onde outros tropeçam pela pressa. Isso não é timidez nem passividade, é leitura espiritual. Quando o Espírito te ensina a ver, você aprende a discernir sem precisar perguntar. Essa visão assusta quem vive de aparências. O mais curioso é que aqueles que subestimam o silêncio normalmente são os que mais têm a esconder. Eles se confundem com a própria encenação e projetam nos outros aquilo que não suportam em si mesmos. Mas o escolhido não precisa provar que sabe. Ele apenas sabe, e esse saber silencioso é uma presença que incomoda, mesmo quando ele não diz uma palavra. O silêncio também serve como escudo. Quem observa sem reagir se protege do veneno das manipulações alheias. O escolhido sente, percebe, mas não se apressa, porque o que é revelado no tempo certo tem mais impacto do que o que é dito no calor da emoção. E esse impacto é o que desmonta estratégias, desfaz máscaras e constrange quem achava que estava dominando a narrativa. É por isso que os inimigos espirituais se contorcem diante de um escolhido que não responde, porque não há resposta mais perturbadora do que o silêncio de alguém que já entendeu tudo. Ele não reage, ele recolhe, ele não acusa, ele ora, ele não se vinga, ele entrega. E é essa entrega que muda o rumo de tudo. Eles riram da sua lentidão, da sua cautela, da sua forma estranha de não se misturar com a bagunça. Riram quando você escolheu ficar sozinho, em vez de se encaixar onde não cabia. Chamaram de fraqueza a sua escolha de se preservar. Mas enquanto eles zombavam, você estava construindo algo que nenhum deles conseguiria destruir. Enquanto os olhos deles estavam voltados para plateias, os seus estavam fixos no seu propósito. Cada não que você deu não foi uma renúncia, foi um tijolo na sua base. Eles não viram um alicerce sendo cavado em silêncio, porque quem só busca visibilidade não entende os movimentos feitos no secreto. E foi exatamente no secreto que Deus começou a te moldar. Você construiu no silêncio a firmeza que hoje ninguém entende. Pessoas ao redor ainda se perguntam como você se manteve de pé. O segredo é simples. Você não estava correndo a mesma corrida que eles. Enquanto disputavam aplausos, você plantava raízes. E raízes não aparecem nas fotos, mas são elas que sustentam o que permanece. A zombaria deles foi combustível para sua disciplina. Cada palavra lançada com escárnio se transformou em motivação para continuar. Enquanto esperavam que você desistisse, você estava se tornando, e agora que seus frutos começaram a aparecer, o riso virou espanto. Porque eles não sabem o que fazer quando aquilo que desprezaram se torna inabalável.
Quem zomba de processos não entende milagres. E foi exatamente isso que você viveu, um milagre silencioso, cultivado na dor, na fé e na firmeza de quem escolheu não responder com gritos, mas com transformação. Eles queriam espetáculo, você deu consistência. Eles queriam confusão, você construiu legado. É curioso como algumas pessoas acham que podem manipular realidades com mentiras bem contadas. Repetem versões, plantam dúvidas e encenam surpresas como se ninguém estivesse vendo. Mas o escolhido não precisa de provas para perceber o que está por trás das palavras. Ele sente o que o Espírito revela no silêncio. E por isso, nunca é enganado por muito tempo. A verdade não precisa gritar para ser verdadeira. Ela se revela na constância, no tempo, nos pequenos detalhes que só quem tem discernimento percebe. Quem mente precisa de plateia. Quem vive na verdade caminha com paz. E essa paz é um perigo para quem quer te desestabilizar, porque nada frustra mais um manipulador do que ser ignorado por alguém que já conhece a verdade. Volka já sabia, desde o começo. Mesmo quando não tinha provas, já tinha convicção. E é por isso que você nunca reagiu como eles esperavam. O que te sustentava não era o que os outros diziam, era o que você já havia confirmado no seu espírito. E é aí que tudo muda. Quem vive com discernimento não precisa correr atrás da verdade, porque a verdade o persegue. Eles esperavam ver você desesperado, tentando se defender, juntando provas, implorando por justiça. Mas você estava em outra frequência. Você sabia que o tempo revelaria o que precisava ser exposto, e que o mais importante não era a resposta imediata, mas a permanência da verdade. Por isso, você permaneceu firme enquanto eles afundavam nas próprias contradições. Essa firmeza, essa serenidade diante do caos, não veio de fora, veio do seu alinhamento com a verdade que já habitava em você. Eles mentiram, achando que estavam escondendo algo, mas esqueceram que, quando o coração é puro, ele reconhece a falsidade de longe. E agora, a vergonha deles não é só pela mentira, é por saberem que você sabia o tempo todo. Esperar é uma virtude espiritual que poucos compreendem. Vivemos num mundo onde tudo é para ontem, onde quem não reage logo é visto como fraco. Mas o escolhido sabe que quem espera no tempo certo não está parado, está carregando uma visão, está discernindo, confiando e preparando o terreno para um movimento certeiro. Eles confundiram sua paciência com ignorância. Achavam que você não reagia porque não entendia o que estava acontecendo. Riam da sua lentidão enquanto você analisava cada movimento. Mas o tempo, sempre ele, revelou quem estava certo. E quem hoje tenta correr para apagar rastros, percebe que o tempo que zombaram foi o mesmo que os condenou. O mais impressionante é que a sua espera não foi passiva, foi ativa, cheia de fé e estratégia. Você orava enquanto observava, planejava enquanto sorria, aguardava enquanto eles se perdiam nas próprias tramas. E foi essa sabedoria oculta que desarmou os inimigos, porque eles contavam com sua reação imediata, mas você ofereceu resistência espiritual. Eles construíram tudo em cima da pressa. Você alicerçou sua vida na paciência. E agora, eles estão cansados, exaustos, enquanto você segue firme. O que eles chamaram de fraqueza era, na verdade, seu maior poder. Esperar com consciência é caminhar com autoridade. E você esperou não porque não podia agir, mas porque sabia que o tempo faria melhor. Agora que tudo está vindo à tona, eles se perguntam como você suportou tanto sem explodir. Mas só quem anda com Deus entende o valor do tempo. Você não explodiu, você floresceu. E a colheita que está chegando é a resposta silenciosa para todas as afrontas. Sua paciência foi a armadilha que desmontou toda a encenação deles. Se em algum momento até aqui você se sentiu tocado, como se esse vídeo tivesse colocado em palavras algo que você sempre soube, mas nunca conseguiu explicar, então considere apoiar essa mensagem. Aqui no YouTube, logo abaixo do vídeo, tem uma opção chamada Valeu. Clicando ali, você pode contribuir diretamente com o canal e nos ajudar
a continuar produzindo conteúdos como esse, com profundidade, verdade e propósito. Essa ajuda fortalece a missão que temos como comunidade: levar clareza espiritual para quem está cansado de palavras vazias. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença. É assim que mantemos essa luz acesa para outros que também precisam enxergar além da superfície. E falando em enxergar além, o que vem agora vai te mostrar por que as máscaras nunca foram seguras diante do olhar de um escolhido. Eles achavam que estavam sendo convincentes. Sorrisos bem ensaiados, gestos de bondade, discursos treinados para parecerem sinceros. Mas existe algo que não se ensina em palco: coerência. E é isso que entrega qualquer máscara diante de alguém que enxerga com os olhos da alma. O escolhido percebe o que não é dito. Ele sente quando o tom de voz não combina com a intenção. Ele nota quando o abraço é pesado, quando o elogio é enviesado, quando a presença é estratégica. Isso não é paranoia. Isso é discernimento. E quem caminha com o espírito aguçado sabe: nem toda gentileza vem de um coração limpo. A máscara pode enganar por um tempo, mas nunca engana por inteiro, porque a verdade escapa pelas rachaduras do comportamento. Você aprendeu a não confrontar o disfarce. Você aprendeu a responder à essência. E essa resposta silenciosa foi mais poderosa do que qualquer acusação. Ao perceber a intenção por trás da máscara, você não fez escândalo. Você apenas se afastou, limitou o acesso, ajustou sua energia. Quem usa a aparência como moeda se frustra quando não consegue comprar sua atenção. E esse distanciamento os expôs. Porque quando a máscara não funciona, o personagem se perde. E agora, o que resta é a vergonha deles. Vergonha de saber que todos os seus esforços para parecer algo caíram diante da firmeza de quem nunca fingiu. Quem vive de imagem não entende a força de quem vive de verdade. E é por isso que a máscara caiu. Porque você nunca precisou de disfarce para ser quem é. Enquanto tentavam manipular a história, você já estava 2 páginas à frente. Eles escolheram as palavras, ensaiaram os papéis, montaram um cenário perfeito para parecerem certos, mas se esqueceram de um detalhe. Você já tinha vivido essa história antes e sabia exatamente como ela terminava. A tentativa deles de distorcer os fatos era tão ensaiada que se tornava previsível. Você sabia quem eles iriam procurar. Sabia quais argumentos usariam. Sabia até os gestos que fariam para convencer. Porque quem observa com paciência reconhece padrões. E você reconheceu tudo como se estivesse revendo um velho roteiro. Enquanto eles buscavam aplausos, você buscava alinhamento. Eles queriam ter razão aos olhos dos outros. Você queria apenas permanecer em paz diante de Deus e da sua própria consciência. Essa diferença de foco é o que separa quem vive de imagem de quem vive de verdade. Você não reagiu porque não precisava. A história deles era uma ficção mal escrita, e você não quis ser coadjuvante na narrativa de ninguém. Preferiu ser autor da sua própria jornada, mesmo que em silêncio. E agora, o que está acontecendo? As mentiras deles estão desmoronando como um castelo de cartas. A vergonha deles não vem só da exposição, vem da constatação de que tudo o que construíram para te derrubar foi baseado em um erro grave: subestimar sua consciência espiritual. Você não foi pego de surpresa. Eles é que descobriram tarde demais que estavam encenando para alguém que já conhecia o roteiro inteiro. Eles se apresentavam como líderes vozes, autoridade, donos da verdade. Mas todo esse poder só funcionava enquanto você aceitava o papel de dominado. O dia em que você deixou de reagir como eles queriam, todo o império desabou. Porque o verdadeiro poder só existe quando alguém concorda em obedecer. Aos poucos, você foi percebendo que o medo deles era só fachada, que a ameaça era só performance, e que o respeito que exigiam vinha de um lugar de insegurança. Você parou de alimentar isso. E quando o alimento acaba, a estrutura se fragiliza. A dominação deles era sustentada pela sua atenção. Eles gritavam ordens esperando que você se curvasse. Você respondeu com silêncio. Eles esperavam caos. Você ofereceu limites. E aí ficou claro que quem realmente tinha o controle não era quem fazia mais barulho, mas quem sabia quando se retirar. E o escolhido sempre sabe a hora de sair de cena,
sem perder a dignidade. A autoridade verdadeira se constrói com coerência e não com medo. E como você percebeu isso, as armas deles perderam o efeito. O que antes parecia domínio, agora parece desespero. Eles estão tentando gritar mais alto, porque perderam a escuta. E agora, ninguém mais leva a autoridade deles a sério. Eles só entenderam o tamanho do erro quando olharam ao redor e perceberam que você não estava mais lá. E que sem você, o jogo perdeu o sentido. O palco continua montado, mas o público não assiste mais. Porque quando o escolhido recusa a submissão, a ilusão de poder cai. E o que sobra é só performance vazia. Desde o início, eles acharam que você era lento, distraído, fácil de enganar. Achavam graça da sua calma, da sua bondade, do seu jeito de não responder na mesma moeda. Mas o que parecia ingenuidade era, na verdade, estratégia. E estratégia nunca grita, apenas observa e se move no tempo certo. Você escutou mais do que falou, guardou mais do que confrontou, deixou muita coisa passar, não por fraqueza, mas por sabedoria. Você entendeu que a melhor maneira de entender alguém é deixá-lo se expressar livremente. E foi assim que eles entregaram tudo. Sem perceber, eles se revelaram por inteiro. Cada atitude incoerente, cada sorriso forçado, cada presente com segunda intenção, virou informação para o seu discernimento. Você não reagia, você armazenava. E no tempo certo, usou tudo isso para tomar decisões firmes. E essas decisões salvaram sua mente, sua paz e o seu propósito. Eles acreditaram na própria ilusão. Pensaram que tinham te enganado porque você não respondeu, mas estavam errados. Você escolheu não expor, não gritar, não rebater, porque sua missão era maior que a disputa. E agora, a maior dor deles é saber que o tempo que gastaram zombando de você só serviu para provar o quanto estavam errados. Agora, o que antes era riso virou silêncio. E o que era desprezo virou respeito. A humildade que você demonstrou o tempo todo era a armadura de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Eles descobriram tarde demais que não estavam lidando com um ingênuo. Estavam lidando com um estrategista guiado pelo céu. Eles achavam que tinham algo bombástico em mãos. Guardaram segredos, esperaram o momento certo para te expor, acreditando que isso iria te abalar. Mas o que não perceberam é que tudo o que estavam tentando revelar, você já tinha sentido no espírito há muito tempo. A revelação deles era uma reprise do que você já tinha superado. Você não precisou esperar provas para mudar suas atitudes. Quando seu discernimento falou mais alto, você confiou, cortou laços em silêncio, fez seus ajustes internos e seguiu. Eles esperavam gritos, você respondeu com distância. E agora, o impacto que eles imaginavam virou frustração. A grande verdade é que o tempo da revelação já havia passado para você. O estrago que poderia acontecer foi evitado pelo seu posicionamento silencioso. A escolha de não reagir no impulso, de não pedir explicações forçadas, foi o que te blindou. Você já estava curado quando eles vieram tentar te ferir. Eles queriam controle, mas quem já resolveu a própria história não se abala com capítulos antigos. A tentativa de jogar verdades na mesa, quando você já tinha se libertado, virou teatro sem público, porque o escolhido vive no tempo da fé, não no tempo da fofoca. E quem vive pela fé sempre chega antes. Agora eles se perguntam por que a revelação não causou impacto. E a resposta é simples. Ela chegou atrasada. Você já tinha vencido essa batalha dentro de si. A guerra que travavam era contra um fantasma. O verdadeiro você, aquele que anda com convicção, já estava em outro nível quando eles decidiram falar. Eles prepararam o caos esperando te ver desesperado. Inventaram histórias, criaram divisões, armaram encontros e cortes repentinos para assistir sua queda. O plano era te ver descontrolado, ferido e implorando por explicações. Mas você não tremeu. E isso os deixou sem chão. A sua resposta foi o silêncio. Uma paz que não era ausência de dor, mas presença de propósito. Enquanto eles espalhavam tempestades, você ancorava sua fé. E essa paz, que excede todo entendimento, se tornou sua resposta mais poderosa.
porque nada assusta mais o manipulador do que a calma de quem já venceu por dentro. Você sabia que reagir seria entregar o controle. Sabia que gritar era validar a provocação. Então você escolheu se recolher e se reconstruir. Buscou a Deus no secreto e deixou que Ele fosse sua justiça. O resultado: sua postura desmontou toda a encenação deles, e o papel de vilão caiu sobre quem realmente o interpretava. A paz que você carregou não veio do acaso. Ela foi construída com lágrimas, noites em claro e orações sinceras. Foi forjada na dor que você transformou em discernimento. Por isso, quando veio a última provocação, você não reagiu com fraqueza. Você se firmou como quem sabe que já passou pela fornalha e saiu mais forte. O silêncio do escolhido é barulhento para quem está tentando manipular. Eles esperavam pânico, receberam paz. E essa paz foi o julgamento silencioso que revelou quem realmente estava no controle da própria história. Enquanto eles desmoronavam em confusão, você descansava no abrigo da verdade. Enquanto eles lutavam por status, curtidas, aceitação e aparência, você lutava em outro lugar. Sua guerra era no espírito. E ela foi vencida no dia em que você escolheu a verdade em vez do ego. Eles queriam vencer por fora. Você venceu por dentro. E isso muda tudo. A verdadeira vitória acontece quando a alma encontra paz, mesmo diante da injustiça. Eles gastaram energia tentando vencer debates. Você gastou tempo curando feridas. Enquanto tentavam tomar sua posição na frente dos outros, você buscava se alinhar com quem você era quando ninguém estava olhando. Eles nunca entenderam que sua maior conquista foi não precisar provar nada, porque provar é esforço de quem ainda não se conhece. Mas você já sabia quem era. Sua identidade não dependia da opinião alheia. E esse senso de direção fez com que suas decisões fossem cada vez mais firmes e intocáveis. Enquanto eles manipulavam para te tirar do caminho, você escolhia outro caminho. Um mais alto, mais silencioso, mais alinhado com a verdade. O campo de batalha deles era barulhento. O seu era secreto, mas no final, os resultados falam mais alto do que os argumentos, e os seus frutos foram visíveis. Agora, eles percebem que estavam guerreando por algo que você já tinha largado. Você não perdeu. Você escolheu não lutar naquele nível. Você já tinha vencido quando decidiu preservar sua paz, em vez de destruir sua essência. E isso os deixou sem armas, porque não se vence quem já não precisa de vitória exterior. O plano deles era simples: acusar, isolar, provocar e esperar o momento em que você explodiria. Eles queriam o espetáculo, a reação que o justificasse, mas você não ofereceu nada disso. Você ficou em silêncio. E esse silêncio virou a resposta mais desconcertante de todas. Quando não há reação, a estratégia perde a força. Eles estavam prontos para a briga, mas você não apareceu para o duelo. Preferiu o caminho do recolhimento, do cuidado, da oração. E ao invés de gritos, entregou firmeza. Ao invés de caos, mostrou compostura. Eles estavam preparados para um escândalo, não para sua maturidade. A reação deles foi a verdadeira exposição, porque o descontrole deles, diante da sua tranquilidade, revelou a intenção. Ficou claro quem estava agindo por amor à verdade e quem estava movido por necessidade de controle. A ausência da sua resposta gritou mais do que 1000 palavras. Você entendeu que nem todo ataque merece defesa, que existem batalhas que se vencem com calma, com consciência, com espiritualidade, e sua falta de reação não foi fraqueza, foi sabedoria. Você sabia que dar palco ao inimigo é torná-lo protagonista da sua história. Então você saiu do palco e voltou para o seu propósito. Agora, os que te esperavam ansiosos para te ver em ruínas, observam em silêncio seu crescimento e percebem que perderam tempo tentando controlar alguém que já tinha se libertado. O plano era te abalar, mas o que foi abalado foi a estrutura de quem não soube lidar com sua firmeza. Enquanto eles guardavam prints, ensaiavam falas e organizavam provas para tentar validar suas verdades, você já tinha visto tudo, não com os olhos naturais, mas com o discernimento que só o escolhido possui.
você percebe o espírito que habita por trás das ações. E por isso, não precisa de comprovação quando o coração já entendeu o cenário. Provas são úteis para convencer o mundo, mas discernimento é a bússola de quem caminha com o alto. Eles apostaram na razão, você apostou na sensibilidade espiritual. E por isso, suas decisões foram tão certeiras. Você não precisou levantar bandeiras, nem se justificar. Apenas seguiu em paz com aquilo que o céu já tinha te mostrado. O mais curioso é que o discernimento age de forma silenciosa. Ele não precisa se exibir, ele apenas guia. E foi essa firmeza sem barulho que desconstruiu todas as estratégias montadas contra você, porque enquanto eles buscavam provas, você já tinha a convicção. E essa convicção te moveu com segurança. A dor deles agora é saber que todo o esforço para te desestabilizar esbarrou numa certeza inabalável. Eles não entenderam como você se manteve calmo, e a resposta é simples. Volca já sábia, a verdade que eles esconderam era a verdade que você já tinha discernido muito antes. E ninguém consegue desmontar alguém que já se posicionou internamente. Agora que tudo veio à tona, você não precisa provar nada. A verdade não precisa de defesa quando está viva dentro de você. Eles colecionaram argumentos, você cultivou convicção, e essa convicção vale mais do que qualquer evidência, porque ela vem do alto, e o que vem do alto, ninguém pode apagar. Eles acharam que você não estava prestando atenção, que poderia ser enganado com discursos ensaiados, alianças falsas e sorrisos de ocasião. Esqueceram que o escolhido não apenas escuta, mas observa. E mais do que isso, sente quando o ambiente muda, quando a energia pesa, quando a presença incomoda. O erro deles foi confiar demais na própria performance. Acreditaram que você estava distraído, quando na verdade você estava gravando tudo, não com câmeras, mas com memória, com discernimento, com espiritualidade. E cada pequeno gesto virou sinal. Cada desvio virou alerta. Cada sem querer virou padrão. Você não saiu expondo ninguém. Não precisou disso. Porque quem vive na verdade não precisa arrancar máscaras. Apenas segue com firmeza e as máscaras caem por peso próprio. Os segredos que eles achavam bem guardados começaram a se revelar no cansaço, nas contradições e nas rupturas que não puderam sustentar. A sua força foi observar em silêncio, enquanto o tempo trabalhava ao seu favor. Você não correu para revelar nada. Você confiou que tudo que é oculto cedo ou tarde será iluminado, e foi, sem esforço, sem escândalo, apenas com verdade. E agora, eles estão colhendo o que plantaram na escuridão. O desconforto que eles sentem hoje é saber que os segredos nunca estiveram seguros. Porque diante de quem anda com os olhos espirituais abertos, nada se esconde por muito tempo. Você não espionou. Você apenas discerniu. E essa leitura silenciosa se transformou na maior proteção que você poderia ter tido. Eles se comportavam como analistas, observando seus passos, testando seus limites, provocando reações. Acreditavam que estavam no controle do jogo, te manipulando como se você fosse previsível. Mas esqueceram de um detalhe essencial. Enquanto eles te estudavam, você já tinha mapeado cada um deles. Cada palavra, cada exagero, cada ensaio emocional foi absorvido. Não com julgamento, mas com estratégia. Você não quis provar nada. Quiz entenda. EO entenda. Ganhou vantagem. Eles acharam que estavam construindo um relatório sobre você, mas na verdade, estavam deixando claro quem realmente eram. Você usou o tempo deles para construir o seu conhecimento. Transformou cada armadilha em aprendizado. Eles esperavam que você reagisse. Você respondeu com sabedoria. Enquanto anotavam seus passos, você memorizava seus padrões. E agora que tudo veio à tona, você sabe com quem está lidando. E isso vale ouro. A maior ironia é essa. Os que tentaram te manipular foram desmascarados pela própria insistência em te observar. Porque quanto mais tentavam te controlar, mais se revelavam. O Jogo Vir. Eles são agora o retrato do tipo de pessoa que você já aprendeu a evitar. E isso te libertou sem precisar brigar. O silêncio virou relatório. A calma virou radar. E quem achava que estava por cima,
Percebeu que estava sendo lido desde o início. O escolhido não se antecipa em julgamentos. Ele aguarda com inteligência. E essa inteligência espiritual transformou a tentativa deles de te estudar numa vitrine de erros que só eles não enxergavam. Você nunca precisou gritar para ser ouvido. Nunca precisou se justificar para ser respeitado. E é justamente isso que mais inquieta quem tentou te sabotar. O escolhido não se desespera para provar seu valor, porque carrega a verdade dentro de si, uma verdade que fala por si, mesmo quando o mundo insiste em fazer silêncio ao seu redor. Enquanto tramavam, você discernia. Enquanto zombavam, você se fortalecia. E hoje, o que antes parecia fraqueza, revela-se como estratégia espiritual. Você não reagiu com fúria, você respondeu com firmeza. E essa firmeza foi forjada em oração, jejum, silêncio e fé, porque sua guerra não era carnal, era espiritual. E você venceu, sem que ninguém entendesse como. Eles queriam ver sua queda, mas testemunharam sua elevação. Esperavam sua reação, mas receberam sua paz. E agora, estão diante de uma verdade que os expõe. Você sabia desde o começo. A dor que sentem hoje não é pela sua vitória, é pela vergonha de terem descoberto tarde demais que estavam lidando com alguém muito mais preparado do que pareciam suportar. Você não precisou vencer aos olhos dos homens. Você venceu no espírito. E essa vitória ninguém pode roubar. Não veio da gritaria, veio da constância. Não veio da aprovação, veio do seu alinhamento com o que é verdadeiro. E quando você se alinha com o céu, nenhum plano da terra pode te deter. Agora que tudo está claro, o que você faz com isso? Você se recolhe ou se posiciona? Se cala ou se torna voz para outros que ainda estão sendo caluniados, julgados ou subestimados? A responsabilidade de quem enxerga primeiro é também guiar, e sua experiência pode se tornar libertação para quem ainda vive cercado de máscaras. Então eu te pergunto, com todo o amor e seriedade, o que você vai fazer com a sabedoria que carrega, com o discernimento que te salvou? Vai guardar para si ou vai ser instrumento de cura para outros? Porque o mundo precisa de gente como você, gente que viu tudo, que sentiu tudo e mesmo assim escolheu permanecer de pé, com o coração limpo. Se esse vídeo falou com você, se em algum momento você se reconheceu nessa jornada, se algo aqui te trouxe respostas que ninguém jamais te entregou, fortaleça essa comunidade. Clica aqui embaixo no botão Valeu e contribua com o que puder para que a gente continue trazendo mensagens como essa. Seu apoio é o que mantém essa voz viva e alcançando quem precisa. E antes de sair, me responde aqui nos comentários. Em que momento você soube que já sabia de tudo? Qual foi o sinal? Qual foi a virada? Se inscreva no canal, ativa o sininho e não deixe esse despertar morrer aqui. Tem um próximo vídeo te esperando, com verdades que o mundo ainda não está pronto para ouvir. Ivalka, Jai Esta.